Nós, seres humanos, somos jogados no mundo no meio de lugar nenhum. No meio de uma roda que gira, gira, que sempre girou, que sempre irá girar, que não vem de lugar nenhum, que não se dirige a lugar nenhum. Nietzsche é um homem do final do século XIX, né, naquele contexto histórico. Acho que é muito importante entender essa dimensão, essa perspectiva dele como um intelectual do final do século XIX, né, em que pese ele fosse uma pessoa que viveu uma vida de extrema cordialidade, um homem respeitoso, etc., a sua teoria não tem nada de politicamente correto, né? Pelo contrário, ele faz uma crítica do igualitarismo da cultura moderna, da cultura ocidental, da cultura daquele mundo contemporâneo, né? Na minha visão, um dos aspectos que permanece vivo, cada vez mais vivo na produção intelectual de Nietzsche é exatamente essa sua desconfiança, essa sua crítica, esse seu ceticismo, muitas vezes amargo, muitas vezes perigoso, que incomoda a nossa cultura do igualitarismo, a igualdade de consideração, esse sabor kantiano, de alguma maneira, preside a nossa cultura, né? É uma derivação de uma longa história, né? Vem da tradição cristã, da tradição contratualista moderna, da tradição democrática, né? Nietzsche representa uma outra história, né? Eu brinco sempre que Nietzsche é uma espécie de lado escuro da lua. Ele formula uma certa concepção da moralidade, ele aponta para um certo tipo de ideal estético, mas ele não define exatamente um caminho, né? Nietzsche jamais vai definir exatamente quem é o além do homem, quem é o aristocrata, né? Isto, de alguma maneira, definir isto seria, no fundo, na concepção nietzschiana, assumir um princípio de autocontradição. Porque ser um aristocrata, ser um nobre, ou ser um além do homem, significa um caminho que cada um deve construir. É um caminho de criação. É um caminho de autodefinição. Portanto, ele não pode ser ensinado, né? Se ele for ensinado, imediatamente representaria ou significaria uma traição ao próprio conceito, né? É óbvio que ela precisa dizer respeito ao nosso tempo, à nossa cultura. É óbvio que ela precisa desafiar a nossa vida, a vida de todos nós, né? Para que serve uma filosofia moral, né? Onde é que reside a sua força? Qual é a serventia de um filósofo que, a parte dos seus preconceitos, vamos lá, cada um tem os seus preconceitos. Nietzsche tinha como homem do século XIX, né? Mas é um filósofo tão avesso ao igualitarismo e propõe um tipo de aristocratismo, né? Qual é a atualidade disso? Eu vou defender que isto tem uma atualidade, isto exatamente porque a nossa cultura é marcada, né, por variados tipos de igualitarismos. Exatamente pelo fato de que o igualitarismo penetrou na nossa cultura de maneira muito profunda, umas desejáveis e outras eventualmente não desejáveis, né? E sobre isso, obviamente, não há consenso, não há nada parecido com alguma unanimidade, né? É que o Nietzsche preserva a sua força moral, sua força intelectual. Isso que eu defino como o lado escuro da lua, porque ele nos provoca de fora da nossa cultura, do outro lado do igualitarismo, né? E por isso que ele incomoda. Esses dias eu li um texto muito interessante de uma revista americana dizendo: tomem cuidado com Nietzsche. Agora virou moda vender Nietzsche como filósofo da autodescoberta, da criação, não é? Da emancipação humana. Mas Nietzsche era eventualmente um defensor da escravidão. Não era um defensor da escravidão, não é? Mas na sua formulação intelectual, por diversas vezes aparece menções positivas à escravidão, né? A ideia de que qualquer grande civilização contou com a escravidão e foi necessária a escravidão para que uma elite de aristocratas intelectuais, de uma elite de bons, uma elite de pessoas superiores pudessem se desenvolver. E mesmo durante sua vida, há um extrato não publicado no arquivo Nietzsche, quando a Harriet
Butcher Stove, autora da Cabana do Pai Tomás, lançou na Alemanha, foi um best-seller na Alemanha, um livro que foi uma das bases da abolição da escravatura nos Estados Unidos, aliás, um livro belíssimo, né? O Nietzsche fez uma nota chamando ela de Mistress Stove. Vamos lá, traduzindo um pouco. A prostituta. Né? E era um crítico. O que se pode extrair do pensamento de Nietzsche que nos provoca, que desafia a nossa cultura, né? E que pode ser lido a partir dos parâmetros intelectuais, culturais, morais do nosso tempo, que nós reconhecemos. Por exemplo, a ideia de que nós não vamos abrir mão da ideia de igualdade, né? Da dignidade de homens e mulheres, da igualdade de gênero, por exemplo. Né? Nós não vamos tolerar nada parecido com escravidão, seja o que isso significar, né? Obviamente. Então, o que eu posso extrair dessa grande filosofia? Né? Então, a partir daí, eu vou fazer um rápido percurso, né? Começando por uma visão que me parece muito interessante, talvez um ponto de partida interessante na filosofia de Nietzsche, que talvez seja um dos conceitos menos entendidos do Nietzsche, que provoca até hoje uma enorme quantidade de estudos acadêmicos, que é o conceito chamado eterno retorno. Né? Nietzsche é um crítico da teologia cristã, da civilização cristã, todos nós conhecemos. Nietzsche se coloca numa tradição inteiramente distinta. Ele apresenta uma espécie de plataforma existencial, cosmológica, né? Uma espécie de definição da natureza das coisas, que ele vai chamar de eterno retorno, e que diz o seguinte: nós, cada um de nós aqui, nós seres humanos, somos jogados no mundo no meio de lugar nenhum. No meio de uma roda que gira, que sempre girou, que sempre irá girar, que não vem de lugar nenhum, que não se dirige a lugar nenhum. Quer dizer, então, Nietzsche concebe a história aqui num sentido muito particular, o tempo, como um tempo infinito, um tempo que não tem começo, que não tem fim. A vida se repete em cada detalhe, as dores e prazeres, alegrias e tristezas, os mais ínfimos detalhes, 1, 2, 3 infinitas vezes, sem que eu possa, esta visão do Nietzsche, fazer nada a respeito. Porque eu fui colocado no meio de uma série infinita de repetições.